1 Coríntios, capítulo de número 11. Passagem muito conhecida, e lida também na ceia do Senhor. Quero ler com você capítulo 11, versículo de número 23 ao 26. A palavra de Deus está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, irmãos? Podem vos assentar. Louvado seja o Senhor. Estava meditando essa tarde na palavra de Deus e eu pensei em tantas outras palavras para poder dizer, mas perguntando ao Espírito Santo de Deus o que falar, ele me levou a esta passagem e a esta mensagem. Quando nós olhamos, para esses versículos aqui, o apóstolo Paulo, ele está trazendo à memória daquelas pessoas que ali estavam reunidas, qual é o verdadeiro sentido, da mesa. Qual é o verdadeiro sentido de estar sentado à mesa? E Deus me deu esta mensagem: a mesa com Cristo, lembrança, aliança e esperança. Quando nós olhamos para esta mensagem, nós vemos que, se nós olharmos os versículos anteriores, a partir do versículo de número 17, o apóstolo Paulo aqui, ele está puxando a orelha, dos irmãos em Coríntios, onde ele diz: olha, nisso porém eu não vos vou dizer-vos e não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui trazendo esse povo a eles olharem diferente para a mesa, porque até então a mesa ela estava sendo posta, porém as pessoas mais pobres, eles não estavam participando da forma que eles deveriam participar, porque os mais abastados, se você continuar lendo aqui, eles estavam trazendo dissenções entre eles, onde aqueles mais ricos, eles estavam alimentando-se primeiro, ou eles estavam alimentando e deixando nada praticamente para os pobres. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, esse não é o sentido da mesa, porque o sentido de sentar à mesa, ele é diferente, porque ao sentar à mesa, nós estamos anunciando a Jesus Cristo. Então, independente da ceia que nós estivermos fazendo, quem tem que ser lembrado à mesa é Jesus. Então, quando nós olhamos para esse texto ao qual nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está trazendo justamente isso. Então, estar à mesa com Jesus Cristo não é apenas receber um pão, não é apenas receber um cálice, não é apenas receber um alimento, mas é realmente ter um encontro com o Salvador. Amém, igreja? Então, sentar à mesa é muito mais do que apenas nós nos reunirmos, é nós fazermos realmente menção do nosso Salvador. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele está trazendo isso justamente a eles, tentando fazer o quê? Tentando trazer uma correção para aquele povo, e tentando fazer com que eles sejam resgatados, ou que venha a ser resgatado neles o significado, o verdadeiro significado da ceia.
E quando nós olhamos aqui nesse momento, né, que o apóstolo Paulo está mostrando para eles aqui, o apóstolo Paulo não está apenas mostrando a eles que, olha, vocês estão errados, vocês precisam mudar e vocês precisam fazer de maneira diferente. Mas o apóstolo Paulo está mostrando e apontando justamente a cruz de Cristo. Porque quando nós nos reunimos para a ceia do Senhor, irmãos, é justamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos trazendo a nossa memória e nós estamos apontando para a cruz de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver, né, nessa oportunidade justamente sobre isso, que a mesa com o Senhor traz a nós lembrança, traz a nós a aliança, traz a nós a comunhão e a esperança, e através disso nós termos a certeza que a nossa vida, ela está transformada em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, o primeiro ponto, lembrança. Nós estamos aqui para fazer algo que o Senhor Jesus, Ele designou e Ele ensinou: fazer isto em memória de mim. Não foi assim que o Senhor Jesus, Ele ensinou aos discípulos, quando Ele estava na última ceia ali, na última Páscoa, vamos assim dizer, que quando se dá início à ceia, Ele rasgando ali, Ele está falando: olha, fazer isto em memória de mim. Então, olharmos aqui para a mesa, é nós estarmos olhando para trás, nós estamos trazendo a nossa lembrança, o sacrifício do nosso Salvador, o sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali naquela cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para este cálice, nós olhamos para este pão, nós estamos proclamando o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz do Calvário, e isso é suficiente para a nossa salvação. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, nós estamos fazendo ou trazendo à memória aquilo que produz em nós quebrantamento e gratidão. Você tem sido grato a Deus? Você é grato ao Senhor quando você se lembra do sacrifício de Jesus? Amém, igreja? Nós temos que trazer isso dentro do nosso coração, a alegria, a felicidade de nós relembrarmos sobre este sacrifício glorioso de Jesus. E a aliança? A aliança está falando justamente de algo, irmãos, que não pode ser quebrado. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus fez, continua feito para sempre. Nada quebra esta aliança que o Senhor Jesus, Ele fez. E olha a oportunidade que Ele dá a cada um de nós, irmãos, de pertencermos a este corpo glorioso. Então a ceia, ela vem nos lembrar, irmãos, do pertencimento que nós temos em Deus. Você pode se alegrar com isso? Você pode ficar feliz com isso, irmãos? Aleluia! Louvado seja o Senhor, você pertence ao Senhor, aleluia, através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então foi feita uma aliança, esta aliança está selada, aleluia, pelo sangue derramado do Cordeiro por cada um de nós. Então nós, irmãos, nós não vivemos mais baseado em méritos, não, irmãos, mas nós estamos vivendo em fidelidade ao nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. E a promessa que foi feita, não foi feita uma promessa que Ele viria, que Ele morreria, não foi feita uma promessa que todos quanto aceitasse a Ele, aleluia, teria pacto com Ele, irmãos, aleluia, estaria conectado nesta aliança poderosa. Você está, aleluia, louvado seja o santo do Senhor, nome do Senhor. Nós estamos ligados a isso. Então, isso vem o quê? Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós estamos vivendo um momento
de aliança, relembrando a aliança que nós temos com o Senhor. E quando nós olhamos para a mesa, aleluia, louvado seja o Senhor. Todo mês, quando nós olhamos para essa mesa, nós estamos dizendo sim, aleluia. Sim a este sangue, sim a este corpo que foi dilacerado naquela cruz, e a este sangue que foi derramado naquela cruz até a última gota, aleluia, como a Dani disse aqui no domingo, até se tornar água, até não ter mais nada para sair. Então ele verteu esse sangue ali naquela cruz. E nós, irmãos, como nós mostramos ou demonstramos que nós temos essa aliança, através da nossa obediência, através de nós nos santificarmos a cada dia na presença do Senhor, buscando do Espírito Santo esta santificação, e tendo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realmente como Senhor das nossas vidas. Amém, igreja? Nós temos deixado o Senhor Jesus ser Senhor da nossa vida? Ou será que nós estamos deixando o Senhor Jesus ser Senhor da nossa vida só no domingo? Só na ceia? Não, nós precisamos realmente ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador todos os dias da nossa vida, seja no nosso deitar, seja no nosso levantar, seja no nosso trabalho, seja na sociedade onde nós estamos, irmãos. Deixe o Senhor Jesus ser Senhor na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Quando nós deixamos o Senhor Jesus Ele ser Senhor de nossas vidas, para nós errarmos, irmãos, é muito mais difícil, porque nós vamos lembrar dEle. Nós vamos lembrar dEle, o Espírito Santo vai falar, acorde, não erre. O Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, Ele vai nos fazer lembrar, irmãos, e nós vamos lembrar naquele momento, e nós não vamos errar, porque nós temos Jesus como Senhor, nós temos Jesus como nosso Salvador, e o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos fazer lembrar, aleluia, louvado seja o Senhor, amém, irmãos? E a comunhão, como é maravilhoso, irmãos, nós vivermos em comunhão, nós termos comunhão uns para com os outros. Isso significa que o corpo está ligado. E isso, irmãos, é glorioso. Porque o Senhor Jesus, Ele não nos chama para uma divisão, mas o Senhor Jesus, Ele nos chama para a comunhão. E quando nós olhamos, irmãos, para essa mesa ela tem que significar muito para nós. Ela não pode significar apenas o segundo domingo de cada mês. Mas essa mesa, irmãos, ela tem que simbolizar para nós a alegria de ter um amor tão grande de Deus sobre as nossas vidas, em que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fosse salvo. Então, quando nós olhamos, irmãos, para esta mesa, ela deve simbolizar e significar muito para nós. Eu uso sempre o exemplo do pastor Valdemar Santana, tio da Daniela. Ele sempre falava, e eu creio que ele deve falar ainda, irmãos, na ceia não se falta. Na ceia, nós não marcamos compromisso, porque o nosso compromisso é com o Senhor Jesus, onde nós vamos participar da ceia do Senhor, onde nós vamos estar sentados à mesa com Jesus. E será que isso move o nosso coração, irmãos? Eu me lembro disso de muitos anos, quando ele ainda era pastor aqui em São Joaquim da Barra. Então faz muitos anos. E é uma realidade.
E quantos, irmãos, de nós estamos deixando esse ato tão precioso de lado? É muito precioso nós estarmos aqui. Ah, mas é só pela mesa, irmãos. Quando eu estava sentado ali, eu fiquei imaginando, sem esse púlpito aqui, nós sentados aqui à volta dessa mesa. Mas não era só eu, todos nós sentados à volta da mesa. Sabe o que significa isso? Comunhão, irmãos. Aleluia! Ah, mas é porque o pastor é chato, ele quer que a gente esteja na igreja. Não, eu quero ter comunhão com você, eu quero sentar na mesa com você, eu quero partir do pão com você, eu quero tomar do cálice juntamente com você. Aleluia! Para mostrar, irmãos, aleluia, para mostrar que nós temos comunhão uns com os outros. E isso é precioso aos olhos de Deus. Mas nós, muitas vezes, por nossa, não sei se é por nossa arrogância ou nossa ignorância, nós não damos valor a isso. É como o pastor Marco Antônio ensinou hoje na escola bíblica, sobre o sentar na mesa com a família. Já fica aí um convite para você vir à escola bíblica, que está uma bênção, falando sobre família. Então, meus amados, onde nós sentamos à mesa, nós demonstramos comunhão. E eu vou falar mais para você, quando nós sentamos à mesa e estamos em comunhão, alegres e felizes, o diabo tem que partir em retirada. Sabe por quê? Porque onde há comunhão, o diabo não entra, irmãos. O diabo não entra onde tem comunhão. Em nome de Jesus. Ele não entra na sua família, irmãos. Não vai entrar. Ali tendo comunhão, não vai entrar. Em nome de Jesus, não. E quando vocês sentarem à mesa, louvado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor será engrandecido naquele lugar. E quando nós sentamos à mesa ao domingo, ao segundo domingo de cada mês, para participarmos da ceia do Senhor, que nós possamos fazer isso também, demonstrando a nossa casa, a nossa família, porque vocês, irmãos, se tornaram a nossa família. Por mais que uns moram distante, outros mais perto, uns estão mais próximos e outros um pouco mais distante, isso não representa a sua família, isso representa a minha família de sangue. Então assim também somos nós aqui. Nós precisamos ter essa comunhão para a glória do nome santo do Senhor. Então nós não podemos desprezar um irmão ou outro. Aqui o apóstolo Paulo, ele está justamente mostrando isso. Olha, vocês estão desprezando os irmãos, e nós não podemos desprezar um ou outro, mas nós precisamos ter cada vez mais comunhão uns para com os outros. E quando nós temos comunhão, e nós estamos na presença de Deus, nós somos chamados, nós somos considerados filhos de Deus. Será que existe nome melhor do que esse para ser chamado? Do que filhos de Deus? Quem estão reunidos ali na rua Paraná 989? Os filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Os servos do Deus Altíssimo. Louvado seja o Senhor. Esperança. Quando olhamos para essa mesa, quando nós viemos para o culto da ceia, vem a esperança em nosso coração. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Cada ceia é um anúncio, irmãos, dessa frase. Cada ceia que nós participamos, nós estamos anunciando que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o Senhor.
Então a ceia do Senhor, ela tem que significar para nós muito mais do que uma reunião em um domingo. Ela deve simbolizar, onde nós olhamos para o passado e nós vemos que Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está à destra do Pai. E nós olhamos para o futuro e termos em mente, Ele vai voltar. Ele vai voltar, Giovana, Ele vai voltar para buscar a igreja dEle. Ele vai voltar para buscar a igreja dEle. Ele vai voltar para buscar os lavados, os remidos pelo seu sangue. Ele vai voltar, Cássia. Você pode se alegrar com isso. Jesus está voltando. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E qual a igreja? A igreja reunida em comunhão uns com os outros, aleluia, adorando, louvando e magnificando ao nome desse Deus. Essa é a esperança. Então a mesa de hoje, ela está apontando para aquele glorioso dia, onde nós estaremos participando da ceia na eternidade com Cristo, irmãos, aleluia. E isso, irmãos, tem que estar na nossa mente. Nós precisamos focar e olhar com os nossos olhos espirituais e ver isso, irmãos, aleluia. Nós adentrando ali a mansão celestial com Cristo, nós estarmos ali com Jesus em um grande banquete, aleluia. Essa é a esperança da igreja, irmãos. Se não fosse assim, não seria válido. Por nada valeria nós estarmos aqui. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos nessa promessa. Sim ou não? Nós acreditamos nessa promessa. A promessa de um dia nós irmos morar no céu. Então, essa esperança é ela quem traz força para nós. Porque quando nós temos, esta certeza, isso vai fortalecer e isso vai prevalecer em nossa vida, irmãos. E nada será mais importante para nós do que nós vivermos, essa comunhão, esta alegria e termos esta esperança, aleluia, daquilo que há de vir, daquilo que vai acontecer com a igreja do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Na mesa com Cristo, irmãos, nós somos conduzidos, nós somos movimentados a nós olharmos, como eu disse, para trás. Nós olhando para trás, nós vamos ver o quê? O sacrifício perfeito de Jesus. Quando nós olhamos para dentro, nós olhamos que nós vivemos uma aliança renovada com Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos, irmãos, o que? A restauração da comunhão. Isso é o que o Senhor Jesus fez, ao morrer naquela cruz por nós. E quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para o futuro, nós estamos olhando e vendo, aleluia, tudo aquilo que está prometido a mim e a você. Você está aguardando essa promessa? Você tem aguardado realmente essa promessa? Quando você está só, você está buscando essa promessa? Quando você está fazendo seus negócios, você está olhando para esta promessa? Quando você está fazendo o seu trabalho, você está olhando para esta promessa? Quando você está dedilhando ali, seja na guitarra, no violão, bordinho no canto da língua, em tudo que você estiver fazendo, na bateria, você está olhando para a promessa ou você está olhando para a perfeição que você faz? Sabe a perfeição nossa aqui na terra, irmãos?
vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Esses dias atrás eu estava até comentando com uma pessoa, não, hoje mesmo, eu estava comentando com a minha esposa sobre uma questão. Às vezes, irmãos, nós estamos preparando tantas coisas aqui na terra, nós estamos preparando para amanhã, para depois de amanhã, para o ano que vem, e talvez o ano que vem não chegue para nós. Nós estávamos comentando justamente sobre isso, sobre uma pessoa que morreu muito jovem. Muito jovem. Estava preparando. E não estava preparada para esse momento. E nós precisamos nos preparar, irmãos. Então a ceia do Senhor, irmãos, ela tem que servir para nós dessa lembrança. De estarmos preparados para aquele glorioso dia. Porque, se nós olharmos, irmãos, para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que esta promessa, ela foi feita, nada mais, nada menos, pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine só, quando nós olhamos na palavra de Deus, e nós vamos ver aqui, como foi comentado no domingo passado aqui, sobre quando aquelas mulheres chegaram diante daquele túmulo. Como estava o túmulo? O túmulo estava vazio. Aquelas mulheres ficaram atônitas com o que elas viram, mas de repente o anjo falou com aquelas mulheres: o que vocês procuram não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. E isso é o que? A esperança. É isso nós olharmos, irmãos, para esta mensagem que o apóstolo Paulo, ele traz ali para a igreja de Corinto, mas ela serve para nós. É nós lembrarmos, é nós olharmos para a aliança que foi feita através desse sangue vertido na cruz, traz a nós a comunhão e a esperança de um dia encontrar com aquele que estava naquele túmulo. Amém? Nós vamos encontrar com aquele que estava naquele túmulo. Você se alegra por isso? Você sente alegria, irmãos, em saber que você vai um dia encontrar com aquele que estava naquele túmulo, mas que ao terceiro dia ressuscitou? Você vai encontrar com Ele. Você vai, jovem, encontrar com Jesus. Você vai, irmã, encontrar com Jesus. Você vai, irmão, encontrar com Jesus. Nós vamos encontrar com o nosso Salvador. Aleluia! E é isso que nós estamos trazendo à memória hoje. Aleluia, a nossa comunhão uns com os outros, a nossa comunhão com o Senhor, vai trazer e está mostrando para nós, que nós vamos um dia morar com Jesus Cristo. Aleluia. E isso para nós, irmãos, basta. Este pensamento. Então, a fidelidade, nós sermos fiéis ao nosso Deus, a obediência, a santidade, saber que Jesus é Senhor da nossa vida, vai realmente nos fazer, ou fazer com que esta promessa, ela se cumpra em cada um de nós. Amém? Você quer que essa promessa se cumpra a você? Amém? Pode não ser hoje, pode ser daqui 30, 40, daqui 80 anos, mas o importante é nós estarmos firmados, é nós mantermos a nossa comunhão e sabermos que um dia nós iremos morar no céu. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Aleluia. A palavra é breve.
A palavra é breve, irmãos. Porque até eu disse para minha esposa, eu falei, vai ser o que Deus quiser falar. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Se Deus quis falar até aqui, é isso, amém e amém. E que nós, possamos realmente, você que é batizado, você que está em plena comunhão, com a igreja e com Cristo, que você possa participar da ceia do Senhor. E nós vamos orar, irmãos, e logo depois desta oração, eu quero apresentar, como membros desta igreja, os irmãos que nesta oportunidade estarão se tornando membros da igreja. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós trouxemos aqui uma breve palavra, Senhor, uma breve reflexão de como, Senhor meu Deus, nós precisamos nos manter diante de Ti, diante da Tua presença. Sabendo, Senhor meu Deus, que nós temos uma vívida esperança. Ó Senhor meu Deus, e que nós temos uma aliança com o Senhor. E esta aliança, Senhor meu Deus, que foi ali cravada naquela cruz do Calvário, por cada um de nós, Senhor, nós o louvamos, nós o engrandecemos, ó Senhor meu Deus, por isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos sempre, Pai, lembrar deste sacrifício, lembrar, Senhor meu Deus, de tudo aquilo que foi feito, ó Senhor meu Deus, lá naquela cruz, naquele momento, onde o Senhor Jesus morreu por cada um de nós, onde os nossos pecados foram ali perdoados. Pai, nós não merecíamos, mas a Tua graça, que já diz, favor imerecido, ó Senhor meu Deus, a graça nos alcançou, a Sua graça foi revelada a cada um de nós, e por isso nós estamos aqui, tendo esta oportunidade, Senhor, oportunidade de participarmos da ceia do Senhor, oportunidade, Senhor meu Deus, de tocarmos no pão, oportunidade, Senhor meu Deus, de tocarmos no cálice do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender, compreender, Senhor meu Deus, e darmos o verdadeiro valor a este sacrifício que foi realizado naquela cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja, Senhor, ao qual eu peço agora neste momento a Tua bênção sobre cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, continue revestindo com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua unção, que o Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, continue falando em cada um desses corações, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus, não para nos mostrarmos, mas nós estamos aqui, Senhor meu Deus, para engrandecer ao Teu santo nome, para bendizermos ao Teu santo nome, porque o importante para nós, Senhor, é nós o engrandecermos, louvarmos e magnificarmos ao Teu nome, e termos a certeza, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, de um dia nós encontrarmos ao Senhor, nós olharmos e vermos o Senhor Jesus face a face, porque esta é a esperança da Tua igreja, esta é, Senhor, a esperança de cada um de nós que aqui estamos. Pai Santo, eu louvo, eu exalto, eu engrandeço, eu bendigo ao Teu santo nome. Meu querido irmão, eu convido você a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Feche os seus olhos e busque ao Senhor. Feche os seus olhos, irmãos, e fale com o Papai do céu. Feche os seus olhos, aleluia, e diga a Ele, e dê a Ele o real valor que você dá no sacrifício dEle naquela cruz do Calvário. Fale com Ele agora, fale com o Senhor Jesus, fale com o Pai. Pai, obrigado, obrigado por tanto me amar, obrigado por ter me amado tanto e ter dado o Seu Filho para morrer em favor de mim, em favor da minha vida, os meus pecados, todos os meus pecados serem perdoados pelo Senhor, aleluia.
Ó Senhor, em nome de Jesus, eu louvo ao teu nome, eu exalto ao teu nome. Isso, igreja, adore a Ele, louve a Ele, aleluia, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda adoração, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia.